Fala aí pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Pois é, comigo também não tá muito legal, tudo muito corrido, muito agitado, muita coisa para fazer, rápido, ter que entregar, mas ainda assim eu tô aqui gravando esse vídeo para você, tá? Esse vídeo que faz parte da série sobre empreender utilizando impressão 3D. Se você não assistiu os outros vídeos, esse aqui não tem problema você ver, tá? Porque esse assunto que eu vou colocar aqui é bem genérico, bem amplo, sobre tintas, tipos de tinta, tá? Isso daí você vai poder utilizar no seu artesanato, no seu projeto de interiores, vai ser muito legal aqui, tá? Esse vídeo aqui vai ser muito importante. Eu já vi muita gente, cara, errar na tinta, tá? E a tinta é o processo final ali, então ele pode estragar o seu trabalho, tá? Eu já vi profissionais formados com dificuldade em entender o tipo de tinta, não saber especificar a tinta certa. Por exemplo, eu peguei a especificação de uma arquiteta recentemente que foi fazer um letreiro interno para uma empresa, né? E ela especificou que o letreiro seria em aço, né, o que já é mais difícil na fabricação, no caso, com pintura eletrostática, sabe? Eu falei, cara, pra que isso? Isso vai ficar interno, não tem por que o cliente pagar em torno de 6 vezes mais caro nessa produção aqui para poder ter um letreiro com pintura eletrostática. Então você saber o tipo de tinta que você vai especificar, mesmo que você não seja arquiteto, né? É muito importante, porque de repente você vai pegar o seu projeto ali para fazer, o seu próprio produto, que eu estimulo aqui muito no canal, né, que você faça o seu próprio produto, para você se libertar dessa cadeia, dessa escravidão que é você ficar trabalhando por serviço, trocando seu tempo por dinheiro ali, sabe, não conseguindo alcançar resultados melhores porque você está preso num cliente, você não consegue pegar outro, enfim, a gente sabe, se você já acompanha o meu canal, você sabe que eu falo muito sobre esse assunto aí, tá? Mas o assunto aqui é tipos de tinta, então vamos começar entendendo o que é tinta, tá? Tinta, na verdade, o que é? Resina, tá? Uma base de resina de algum tipo, existem muitos tipos de resina. Solvente, para deixar essa resina ela com menos viscosidade, ou seja, mais fácil de trabalhar essa tinta, tá? Seria aí o veículo, né? Que chamam também. Você tem aditivos que pode ser, por exemplo, carga mineral para deixar essa tinta com mais corpo, com mais viscosidade, mais presença. Tá? E você tem aí finalmente a pigmentação da tinta que vai deixar a sua cor, né, do jeito que você quer, a cor que você quer para o seu projeto. E a tinta, na verdade, né, a gente quando vai fazer algum trabalho, a gente não está tão acostumado em saber que existem tantos tipos de tinta. Então você vai numa loja, por exemplo, de tinta e você pergunta uma coisa e o cara te faz outras 10 perguntas ali. Ah, essa tinta não sei o que, aí você fala, caraca, eu não sei nada de tinta. Isso é muito normal, tá? Então, vamos lá, vamos entender primeiro os tipos de tinta aqui. Quando você está pintando um artesanato, por exemplo, é muito normal que você use uma tinta acrílica ou tinta PVA. Aquela tinta que vem assim num vidrinho pequenininho, sabe? Você compra em loja de artesanato, tá? É muito comum você ver um vidrinho pequenininho assim, uma etiquetinha escrito PVA ou então acrílica, tá? São duas bases diferentes. Vamos começar com a PVA. O que é PVA? Polivinílica, tá? É uma tinta que é a base d'água, o seu próprio solvente, né, é a água, você vai diluir com mais água, ela vai ficar com menos viscosidade, ou se tiver menos água, ela vai ter mais viscosidade. É uma tinta que normalmente se aplica nas paredes, por exemplo. A tinta que você compra interna para você pintar a sua casa, ela é PVA, pode ver que é aquela lata grande, tá? Então quando você compra aquela lata imensa ali de tinta, é a mesma coisa de você comprar uma tinta PVA desse tamanho. Só que essa que você compra aqui desse tamanho custa R$7, né? E aquela lata imensa, ela custa 100, mas você conseguiria fazer ali uma quantidade imensa de tinta, até porque ela vem muito mais viscosa, ou seja, ela vem com mais concentração de resina. Você conseguiria fazer inúmeras tintas pequenininhas ali, só precisaria da pigmentação, tá? Então, comprar essa tinta PVA ali naquele vidrinho, cara, não é assim uma coisa muito econômica, tá? Não faz muito sentido. É claro que é prático porque ele já te disponibiliza ali várias cores, né? Já vem no vidrinho ali para você colocar, colorir. Ela custa aí até uns R$7, entre 5 a 7 reais, né, que você compra uma tinta dessa. Já a tinta acrílica tem uma base de resina acrílica, né, ela é mais resistente, ela também é solúvel em água, mas ela é mais resistente do que a tinta PVA. Tá? A PVA você usa para dentro de casa, a acrílica normalmente você usa para exterior e para piso. Tá? Aquela tinta que o nome é tinta piso, a resina dela é a base acrílica, tá? Assim como resina de pedra, que é essa resina que você passa em parede, né? Ela também tem a base acrílica.
Basicamente é a tinta. Se você comprar uma lata de tinta, por exemplo, acrílica branca, você pode diluir ela, né? Deixar ela mais viscosa com o seu próprio solvente, que no caso é água, e você pode trabalhar ali com pigmentação. Você vai ter infinitas tintas para você utilizar também, só trabalhando com pigmentos separados. Eu não preciso nem falar para você que você pode utilizar as cores primárias aqui para misturar e chegar na cor que você quiser, né? Então é muito fácil você utilizar essas tintas de forma muito econômica, tá? Bom, se usa muito a tinta acrílica para pintar artesanato, para pintar personagens. Quando você vê essa galera lá fora pintando ali com aerógrafo, estão usando muita tinta acrílica, tá? Mas aquele item que eles estão colocando é um item de coleção, é um item que não vai ser manuseado. Muitas vezes é um item que não é nem vendido, tá? É um item quando você vê esses vídeos internacionais assim. Eu não costumo utilizar tinta acrílica para o meu trabalho. Por quê? Porque eu entrego para todo lugar do Brasil. Eu quero entregar um produto ali que não tenha dor de cabeça, que a pessoa não reclame. A minha ideia é entregar o melhor produto possível, tá? Então eu utilizo tintas ali à base de solvente que tem uma resistência maior. E eu vou falar desse tipo de tinta agora. Ah, Fernando, então você quer dizer que a tinta PVA e a acrílica que você falou agora não são boas? Não, não é que elas não são boas, elas têm aquela finalidade dela ali, tá? Mas vamos lá, as tintas com base em solventes, normalmente, elas possuem uma resina mais forte, tá? Tanto é que precisa se diluir com solvente, tem aquele cheiro forte, né? Você já pintou alguma coisa, você já sentiu, assim. E elas começam ali com o esmalte sintético, tá? Que é uma tinta muito comum. Você vai pintar um portão, normalmente você compra um esmalte sintético para pintar. É uma tinta horrível, eu detesto trabalhar com esmalte sintético porque ela seria a base mais primitiva ali dos tipos de resina misturada, os tipos de aditivos. Ela não é uma tinta que tem um desempenho muito bom para pintura. Ela é para pintar esse tipo de coisa aí mesmo. Portão, um negócio de aço, sabe? Que não precisa de tanto cuidado. Dependendo do tipo, dependendo do fornecedor, ela pode ser uma tinta terrível que vai acabar com o seu trabalho. Eu já fiz vários trabalhos com esmalte sintético que eu me arrependi muito, tá? O esmalte sintético, para esse tipo de trabalho que a gente está falando aqui, eu deixaria de lado, tá? Ele é mais para pintar coisa mais portão mesmo, esse tipo de coisa. Então vamos passar para o próximo, né? É a laca nitrocelulose, né? Que é uma tinta com um acabamento muito melhor, tá? É aquela tinta que você já deve ter visto em acabamento de interiores. Tem mesas que são laqueadas, você já deve ter escutado falar, né? Em mesa laqueada, né? Fica um espelho, fica muito bonita. Tem um acabamento ali normalmente com verniz também que fica espetacular, tá? A laca, inicialmente, ela foi produzida para pintura automotiva. Na verdade, ela é um tipo de pintura automotiva, tá? Que foi muito utilizada aí nas décadas de 80, 70, tá? Era o que existia para pintura automotiva, era isso daí. Mas ela foi substituída por uma tinta de desempenho melhor, que é o poliuretano, tá? Então, vamos finalizar aqui a laca primeiro. É uma tinta muito boa para o seu tipo de trabalho, artesanato, tá? Tem cor sólida, tem infinitas cores e você também pode pigmentar a laca, tá? Você também pode trabalhar pigmentando, que é o bizu que eu dei ali para vocês na tinta acrílica, tá? Você consegue fazer isso daí e fica muito bom. Então, é uma tinta que eu usaria muito bem aqui para um tipo de trabalho de pintura. Não me oponho, na verdade eu utilizo muito a laca quando eu quero pintar uma coisa toda de uma cor só, sabe? Uma base, por exemplo, a base em laca, tá? A próxima que eu estava falando é a pintura em poliuretano, né? PU, que é um tipo de pintura automotiva. Se utiliza muito na repintura de carros. Muito boa a tinta, tá? Só que ela é um pouco mais difícil de utilizar, porque enquanto a laca você só vai diluir ela, tá? No caso do poliuretano você vai precisar misturar ela com o segundo componente, que é o endurecedor, ou seja, essa tinta ela precisa de catalisação, mas ela é muito resistente mesmo, tá? De alto desempenho, aquela batidinha que vai dar, aquele responsa. É só você pensar num carro, o carro está andando ali, tem pedrinhas batendo nele o tempo todo e a tinta fica impecável, né? Então é uma tinta realmente de alto desempenho. Depois do poliuretano nós temos aí o epóxi, a tinta epóxi, que ela é muito utilizada para pisos, né? De alto tráfego. É uma tinta realmente muito resistente, que eu acho que não tem muita necessidade de você usar aí no seu trabalho, tá? Mas é realmente uma tinta muito boa. Só aí eu já falei um montão de tinta, né? Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. Poliéster. Poliéster é um tipo de tinta automotiva também, tá?
é uma tinta que tem um efeito meio perolizado. Você já deve ter visto alguma pintura de carro, por exemplo, a Fiat é assim, você olha assim de lado, você vê aquele tom assim meio perolizado, né? Fica bonito, sim, não é uma cor sólida, mas eu acho que também fica bonito. E é uma tinta que também tem alto desempenho, tá? Todas essas tintas que eu falei, que são com base em solvente, você pode utilizar redutor para você diluir essa tinta, tá? O esmalte sintético, o fornecedor diz para você utilizar água raiz, que eu também não utilizo, tá? Eu uso solvente em todas essas tintas aí. Então, tudo que é base de solvente ali, thinner para você diluir, tem aquele cheiro forte, tem que usar sempre máscara, né, contra vapores orgânicos, é muito importante para que você não morra, para que você fique rico e possa usufruir depois do seu dinheiro, tá? Senão você vai ter câncer ali quando você tiver com seus 50 anos. Então, muito importante a gente entender que os tipos de tinta que eu estou falando aqui, todos eles podem ser utilizados para o seu trabalho. Mas você tem que pensar bem o que você vai fazer, tá? Quanto você vai gastar, quanto o seu produto custa para que você possa criar a formação de preço com a tinta correta. Porque não adianta você, eu vou usar a melhor tinta, só que você está vendendo um produto ali que custa 20 reais, entendeu? De repente você não consegue colocar esse custo nesse produto. Tá? Fazer com que você tenha um markup interessante utilizando essa tinta. Então assim, para definir o tipo de tinta é entender qual é o tipo de produto e principalmente qual tipo de superfície você vai usar. Porque não adianta você pegar ali também a superfície errada, né? Vou usar aqui tinta PVA, polivinílica aqui na minha escultura de resina. Vai soltar tudo, entendeu? Você precisa de uma tinta mais aderente, você precisa de uma tinta de alto desempenho, automotiva, por exemplo. Gente, vamos fazer então um resumo rápido aqui dos tipos de tinta para pegar legal a informação. Vamos lá? O que eu tinha falado primeiro? Tinta PVA e tinta acrílica, né? Vamos lá. PVA, polivinílica, lembra logo de tinta de parede, tá? Essa daí, ela não é tão resistente à água, então por isso que as pessoas falam para não pintar do lado de fora de casa, né? Porque ela vai manchar facilmente. Vamos pensar que você fosse pintar alguma coisa de gesso. É bom pintar com PVA no gesso? O que você acha? Sim, é bom. Por quê? Porque a superfície já tem uma liga parecida com a parede, né? Você pinta a parede com PVA, por que não pintar o gesso? Então é legal pintar, não tem problema nenhum, tá? Acrílica, claro, poderia pintar também, não teria problema. Assim como você pinta a parede, né? Se a sua peça for de gesso. Agora, tintas automotivas, vamos lá. O esmalte sintético não é exatamente automotivo, né? Na verdade o Duco é automotivo, não esquece isso, não se fixa nisso não, porque existe tipos de tinta dentro de tipos de tinta. Cara, tu vai ficar doido, para com isso. Nem vamos começar, tá? Então vamos lá. Esmalte sintético, pintar portão, aquela coisa que a gente já falou, não fica muito legal, o acabamento não é excelente, não é primoroso, tá? Então vamos deixar ele de lado, não vamos pensar no esmalte sintético. Laca. Laca é acabamento melhor, brilhoso, lembra logo de peças laqueadas, móveis laqueados, sabe? Aqueles bem bonitões assim que você vê no Instagram. Então, isso daí é laca. Se você quiser uma coisa com efeito brilhoso, alto brilho, bem bonito, tipo um black piano, né? Até um tipo de tinta, nome de tinta, black piano, pode comprar sem medo, tá? Porque a laca realmente é uma boa tinta para isso. É uma tinta fácil de pintar porque você só tem que diluir ela, no caso, com o diluente, que é o thinner, tá? Não precisa de nada mais do que isso daí. Você precisa de uma coisa com alto desempenho. Imagina que você está criando uma peça, tá? Que você vai fabricar uma peça que ela vai ter ali, de repente, um movimento, ou então ela vai estar, sei lá, presa num carro. Quer usar uma tinta realmente de alto desempenho. É um produto caro, é um produto que tem alto valor agregado. Você utiliza o poliuretano. Lembrando que o poliuretano, né, o PU, ele é bem mais caro aí do que a laca. Não é tão mais caro assim, mas é mais caro do que a laca e é mais caro do que as outras tintas que a gente falou aqui, PVA, tá? E acrílico. Então, tem que pensar bem quando você for utilizar o poliuretano. Outra coisa, relembrando aqui o que eu tinha falado, tá? Quando você for utilizar o poliuretano, você vai ter um material bicomponente, então tem que diluir certinho, tem que pesar na balança para ficar bom realmente, tem que usar a forma certa de fazer. Tem a variação também automotiva poliéster, que deixa aquele perolado muito bonito para acabamento aí de esculturas, detalhes ali em escultura religiosa, se usa muito, tá? Fica bonito e é uma tinta também que você pode comprar para acabamentos, é uma tinta ótima para trabalhar, tá? Não é difícil de trabalhar com ela. Aqui nós temos um jet, né? Normalmente quando a gente compra o jet, você não sabe exatamente qual é a base dele, você só sabe que ele é uma tinta que
teoricamente, né, com base de solvente automotiva, né, mas você não vai pintar o carro com um jet, mas é uma tinta que supostamente teria alto desempenho, mas ela não é barata, né? Esse aqui, por exemplo, tem 350 ml o conteúdo aqui, tá? E bom, a gente sabe que na verdade não é isso não, é 250, com a embalagem está dizendo 350. E a gente sabe que não vai durar muito, né? E é muito caro proporcionalmente em relação a outras tintas. Quero até deixar aqui, não é patrocinado o vídeo, mas Tech Bond, jet da Tech Bond, tá? Muito bom mesmo. Eu me surpreendi, nunca tinha utilizado o Tech Bond, tá? Esse só cola, né? Eu uso muito cianoacrilato para colar. E o que a gente chama de Super Bonder, né? Só que nesse caso é o Tech Bond. Eu nunca tinha usado a tinta deles. Cara, é excelente, tá? Fernando, mas você falou que não usa o spray, não usa tinta em spray, por que você está falando que é boa? Pois é, eu sempre tenho para retocar. Imagina que você tem uma peça preta ali, né, que está com um pequeno problema. Você não vai ligar seu compressor, pegar sua pistola. Eu falei da pistola, ela estava até aqui, não tinha visto. Tá? Você não vai fazer isso para você pintar um pedacinho ali. Você pode usar algo para dar um retoque, né? Não tem problema nenhum. Tá? Então, fiz aqui o nosso resumo. Eu espero que você tenha compreendido aí os tipos de tinta. Cara, eu sei que é muita coisa, é muita informação. Só esse vídeo aqui já renderia aí uns 4 vídeos tranquilo, tá? Mas eu tentei comprimir o conteúdo aqui. Se você tiver alguma dúvida sobre tinta e quiser colocar aqui nos comentários, eu vou tentar responder o que eu puder, tá? Eu sempre tento, nos meus vídeos lá do Tupi Design, eu sempre tento responder. As pessoas falam muito comigo no Instagram e eu respondo, cara. Eu respondo porque eu acho muito legal essa troca. Eu recebo muita informação de algumas pessoas e eu posso também contribuir. Eu fico muito satisfeito com isso. Gente, eu vou ficando por aqui. Eu sei que foi muita informação, eu sei que chega a ser confuso assim no começo, mas realmente tinta é tudo um universo, tá? Então muito obrigado mesmo pela audiência, valeu mesmo, até o próximo vídeo.